Nessa aula vamos aprender grandezas proporcionais. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Vejamos alguns exemplos. Temperatura, área, velocidade, capacidade, comprimento, tempo, distância, massa e outros mais. Essas grandezas são representadas por suas unidades de medida. Aqui eu coloquei 2 exemplos de unidade de medida de cada grandeza. E essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão que a primeira. Observe o exemplo. Vejamos o exemplo. Um automóvel em 1 hora percorre 80 km. O mesmo automóvel em 2 horas percorre 160 km. Novamente, o mesmo automóvel em 3 horas ele percorre 240 km. Para cada hora que ele utilizou, nós temos a quantidade de quilômetros rodados, tá? Então, nós pegamos essas informações e montamos aqui uma tabela. Aqui na linha da hora, nós colocamos o tempo, porque tempo é a grandeza e horas é a unidade de medida do tempo, né? O tempo pode ser medido por horas, minutos, segundos e outros. Então, eu coloquei aqui na grandeza tempo, que está relacionado à hora, ele vai andar durante 1, 2, 3 horas. E na grandeza distância, que é referente ao quilômetro, quilômetro é a unidade de medida da grandeza distância. Ele percorreu 80, 160 e 240. Observe que a razão entre os elementos correspondentes são iguais. Quando falamos de razão, nós estamos citando divisão. A divisão entre esses elementos relacionados são iguais, ou seja, a cada 1 hora ele percorre 80 km. Então, nós vamos montar aqui uma razão, uma fração. Eu vou ter aqui 1, a cada 1 hora ele percorre 80 km. A cada 2 horas ele percorre 160 km. E a cada 3 horas ele vai percorrer 240 km, tá? Por isso, a divisão, que é a razão entre os elementos que estão relacionados, os elementos correspondentes, vão ser iguais. O que significa? Eu posso dizer que essa razão, essa fração é igual a essa, que é igual a essa? Sim. Por quê? Se observarmos aqui, olha, eu vou dividir, se eu dividir aqui essa segunda por 2 e o 160 por 2, olha, 2 dividido por 2 é igual a 1. 160 dividido por 2 é igual a 80. Mais adiante, se eu pegar a terceira fração e dividir por 3 e por 3, 3 dividido por 3 é igual a quanto? 1. 240 dividido por 3 é igual a 80. Para ficar mais claro isso aqui, o fato de dizer que essas 3 frações são iguais, dizer que elas são iguais, nós vamos dividir o numerador pelo denominador e verificar se realmente o resultado das 3 são iguais. Então, se dividirmos 1 por 80, nós vamos encontrar 0,0125. Se dividirmos 2 por 160, nós também vamos encontrar 0,0125. Da mesma maneira, se dividirmos 3 por 240, vamos encontrar 0,0125. Faça as divisões aí, se não convenceu você, tá?
Então, nós podemos afirmar que sim, que a razão entre esses números são iguais. Olha lá, as grandezas tempo e distância são diretamente proporcionais. O que quer dizer diretamente proporcionais? Que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Olha, em 1 hora ele fez 80 quilômetros. Em 2 horas aumentou. Era 1, aumentou para 2. E o quilômetro também aumentou. Era 80, aumentou para 160. Aumentamos mais uma vez. Em 3 horas, a distância também aumentou, que foi 240 quilômetros. Ou seja, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Elas aumentam proporcionalmente, tá? Referente à proporção, fração, razão, divisão, ok? E duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão que a primeira. Observe o exemplo. Vamos ver o exemplo. Diz assim: um automóvel faz um percurso em 1 hora com a velocidade de 120 km por hora, ou seja, a grandeza tempo está relacionado nessa questão aqui com a unidade de medida que é a hora, tá? E a outra grandeza é a velocidade, que está relacionado com quilômetro por hora, que é a sua unidade de medida, tá? Então, olha lá, colocando aqui na nossa tabela, tá? Com as grandezas, bonitinho, nós podemos observar o quê? Que quanto mais o tempo aumenta, quanto maior for o tempo, olha, 1 hora, 2 horas, 3 horas, menor vai ser a velocidade dele. Aumentou o tempo, 1, 2, 3, e a velocidade em quilômetros por hora diminuiu, 120, 60 e 40, tá? Ou seja, quanto o tempo, a grandeza tempo, quanto mais aumenta, quanto maior for o tempo, menor vai ser a velocidade aplicada. Então, por isso é inversamente proporcional, tá? Aqui diz também que o produto é multiplicação entre os elementos correspondentes, que são esses da tabela, são iguais. Ou seja, lá nas grandezas diretamente proporcionais, foi dito que a razão entre esses elementos, ou seja, a divisão entre esses elementos, era igual. Nesse caso da grandeza inversamente proporcional, não é mais divisão, não é mais razão, agora é o produto, que é a multiplicação entre esses elementos relacionados, tá? Então, significa o quê? Que 1 vezes 120 vai ser igual a 2 vezes 60, que também vai ser igual a 3 vezes 40. Olha lá, 1 vezes 120 é quanto? 120. 2 vezes 60 é quanto? 120. E 3 vezes 40 é também 120. Realmente, o produto entre esses elementos correspondentes são iguais, tá? Isso aqui foi só uma verificaçãozinha. As grandezas tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Novamente, eu vou falar por que inversamente proporcionais. Porque na medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Ok? Um forte abraço e até a próxima aula!